A vida moderna é um turbilhão de estímulos, pressões e distrações. Parece que estamos sempre sendo puxados para algo, seja um desejo, uma expectativa ou uma pressão externa. Mas a verdade é que a paz interior não vem de acumular mais coisas ou de buscar mais reconhecimento. A verdadeira paz vem da eliminação silenciosa de tudo aquilo que nos afasta da nossa essência. Eu aprendi, ao longo do tempo, que a verdadeira força está no que deixamos ir. Aqui estão algumas coisas que, em silêncio, devemos eliminar para viver com mais tranquilidade e clareza. O medo do futuro. Durante muito tempo, vivi preso à ansiedade do que poderia acontecer amanhã, ao medo do desconhecido. A mente não parava. Eu me via imaginando 1000 cenários, a maioria deles negativos. Algo que pudesse dar errado no trabalho, um problema que talvez surgisse em casa, uma perda inesperada, uma mudança fora do meu controle. Era como se minha cabeça estivesse sempre um passo à frente do presente, tentando prever o que viria, acreditando que a preocupação constante me deixaria preparado. Mas o que realmente acontecia era o contrário. Quanto mais eu pensava no futuro, menos eu vivia o agora. O medo do que ainda não aconteceu se transformava em um peso invisível, drenando minha energia e me afastando do que estava diante de mim. Com o tempo, percebi que o futuro é, por natureza, incerto. E é justamente essa incerteza que o torna incontrolável. Nenhum plano, por mais detalhado que seja, consegue garantir o que está por vir. As circunstâncias mudam, o inesperado acontece e a vida segue seu próprio ritmo. Eu tentava controlar o incontrolável e isso me trazia apenas frustração e cansaço. O medo do futuro não me preparava para nada, apenas me impedia de agir com clareza no presente. Foi quando comecei a entender o que o estoicismo ensina. O amanhã não nos pertence, e o único tempo que realmente existe é o agora. O futuro é apenas uma ideia, um conjunto de possibilidades que ainda não se concretizaram. Pensar demais nele é como tentar segurar fumaça nas mãos. Quanto mais apertamos, mais ela escapa. Aprendi que o que realmente posso controlar é minha atitude, minhas ações e a forma como lido com o presente. E quando comecei a focar nisso, a ansiedade começou a perder força. Hoje, não deixo que o medo do futuro me domine. Sei que ele sempre vai tentar se infiltrar, mas agora o reconheço e o deixo passar, sem dar-lhe poder. Em vez de me perder em suposições, escolho respirar e agir no momento presente. Confio que se eu viver o hoje com consciência, coragem e serenidade, o futuro se construirá da maneira que deve ser. Porque o amanhã não existe ainda, só o agora é real. E é nele que a vida verdadeiramente acontece. 2. O apego ao passado. Quantas vezes passei horas, ou até dias inteiros, perdido em pensamentos sobre o que fiz ou sobre o que deixei de fazer, lamentando as escolhas que tomei, desejando poder voltar no tempo e corrigir algo que agora parecia errado. Pensava nas palavras que poderia ter dito, nos gestos que poderia ter feito, nas oportunidades que passei por medo ou indecisão. E ao fazer isso, me afundava cada vez mais no arrependimento, como se aquilo pudesse de alguma forma me trazer consolo. Mas a verdade é que, ao carregar o passado dessa maneira, eu estava me deixando prisioneiro dele. Cada lembrança, por mais dolorosa que fosse, me impedia de olhar para frente. O peso do que já não podia ser mudado me impedia de viver plenamente no presente. Foi então que percebi que o passado já se foi. E se eu continuasse a carregá-lo, ele só me afastaria da pessoa que sou hoje, daquilo que posso construir a partir de agora. Aprendi aos poucos a olhar para trás não com arrependimento, mas com aceitação. Cada erro, cada falha, fazia parte da minha jornada, e foi através deles que cresci. Quando comecei a aceitar o passado como ele foi, sem tentar mudá-lo, uma sensação de liberdade começou a nascer em mim. Uma liberdade que nunca imaginei que fosse possível, pois finalmente deixei de ser prisioneiro
do que já não podia mais mudar. O que realmente importa não é o que ficou para trás, mas o que escolho fazer agora. E foi aí que, pela primeira vez, me senti verdadeiramente livre. 3. A busca constante por validação externa. Passei boa parte da minha vida procurando ser aprovado pelos outros. Buscava constantemente a aprovação, os aplausos, o reconhecimento. Cada palavra de elogio era como uma validação de que eu estava no caminho certo. E cada crítica se tornava uma ferida, me fazendo questionar meu valor. A minha felicidade, por muito tempo, dependia de como os outros me viam e o que pensavam de mim. Aplaudido por uns, criticado por outros, mas sempre voltado para fora, buscando a constante confirmação de que estava fazendo as coisas da maneira certa. Mas, com o tempo, percebi algo importante. Essa busca incessante por validação é, na verdade, uma prisão. Eu estava colocando minha paz e meu valor nas mãos dos outros, permitindo que eles controlassem minha sensação de segurança e confiança. O problema é que eu não posso controlar o que as outras pessoas pensam de mim, as suas opiniões. São reflexos de suas próprias percepções e não da minha verdade. O que eu posso controlar, no entanto, são minhas intenções e minhas ações. Quando finalmente deixei de lado a necessidade de agradar aos outros, de me ajustar às expectativas externas, encontrei minha verdadeira liberdade. A verdadeira paz, percebi, não vem dos aplausos ou do reconhecimento externo, mas de dentro. Quando parei de buscar validação fora de mim, comecei a me conectar com o que realmente importa, a minha própria autenticidade. E foi nesse momento que a paz que tanto procurava se estabeleceu, silenciosa e constante. 4. A irritação com o imutável. Houve uma época em que as pequenas coisas me tiravam do sério. Um simples atraso, um imprevisto, o clima que não colaborava, o trânsito que nunca parecia aliviar. Às vezes, o comportamento das pessoas também me irritava. Eu me via em um constante estado de frustração, como se o mundo estivesse contra mim. Cada vez que algo fora do meu controle acontecia, era como uma explosão interna de raiva ou desconforto. Lutava contra aquilo que não podia mudar, como se, ao me irritar, tivesse algum poder sobre a situação. Mas com o tempo, comecei a perceber que, por mais frustrante que fosse, essas situações estavam além de mim. O clima vai mudar sem que eu possa fazer nada, o trânsito vai continuar engarrafado e as pessoas vão agir de acordo com suas próprias escolhas, que estão fora da minha influência. O que eu realmente estava fazendo era desperdiçar energia com coisas que simplesmente não posso controlar. Foi aí que, aos poucos, aprendi a aceitar que há coisas imutáveis e que, ao invés de lutar contra elas, posso escolher mudar a maneira como respondo. Quando parei de me irritar com o que não posso mudar, algo profundo aconteceu. Minha mente se acalmou, não porque as situações mudaram, mas porque eu mudei minha forma de ver o mundo. As coisas começaram a acontecer e, ao invés de me perder na frustração, encontrei espaço para paz. O mundo, que antes parecia caótico e desafiador, tornou-se um lugar mais tranquilo, simplesmente porque aprendi a não lutar contra o imutável. 5. O orgulho excessivo. O orgulho sempre foi uma presença constante na minha vida. Por muito tempo, acreditava que ser o melhor em algo, ser reconhecido pelas minhas conquistas, era o que me dava valor. Eu buscava essa validação, essa aprovação, como se fosse a única medida do meu sucesso. Mas, com o passar dos anos, comecei a perceber algo profundo e revelador. O orgulho excessivo não me levava a lugar algum. Ele me afastava da humildade e, mais importante, da capacidade de aprender e crescer. Eu me via cada vez mais fechado, resistente às críticas e relutante em aceitar que eu não sabia tudo. E foi aí que compreendi que o orgulho não é sinônimo de autoconfiança, mas sim de uma prisão interna. Quando nos agarramos ao orgulho, criamos barreiras que nos impedem de evoluir, porque não aceitamos nossas falhas, nossos erros ou nossas limitações.
Eliminar o orgulho não significa deixar de ter autoestima, mas sim compreender que todos nós somos falíveis. A humildade não é um sinal de fraqueza, mas de coragem, a coragem de aceitar que, ao reconhecer nossas limitações, podemos expandir nossos horizontes e crescer. Quando comecei a abrir mão do meu orgulho, o mundo se revelou de uma maneira diferente. Passei a olhar as pessoas de forma mais aberta, sem o peso de me comparar, e comecei a me conectar de maneira mais genuína com elas. Ao deixar o orgulho de lado, encontrei uma liberdade interior que me permitiu crescer, aprender e realmente entender o valor das experiências e relações ao meu redor. O orgulho excessivo então se transformou em humildade, e isso me trouxe uma paz que eu nunca imaginei que poderia alcançar.